Uma forma de você ajudar o nosso trabalho a chegar mais longe, chegar a mais pessoas, é dando o joinha, comentando e compartilhando. São 3 ações que ajudam a engajar o nosso trabalho. Então, aproveita agora para dar o like, comentar e compartilhar. Leve o canal Tony De Vito a mais pessoas, ajude o nosso trabalho a chegar mais longe, tá certo? Me dê essa força e vamos juntos na luta. Gente, tá nas mãos do Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a validação ou não do acordo de delação premiada firmado entre a Polícia Federal e o ex-PM Rony Lessa, acusado de ser o executor do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. O ministro tem um alinhamento antigo com Jair Bolsonaro. Ele é o relator do caso no STJ e, ao que tudo indica, não deve proferir uma decisão monocrática sobre o tema. Ainda bem que ele não vai proferir decisão monocrática, mas eu não coloco minha mão no fogo. É uma coisa muito desanimadora este caso ter caído na mão logo, justamente, do Raul Araújo. O histórico deste senhor não é muito animador quando o assunto é decisões envolvendo Jair Bolsonaro. Aqui, teoricamente, não tem nada a ver com o Bolsonaro, é o caso Marielle Franco. Mas será que Raul Araújo vai tomar uma decisão da mesma forma que ele tomava quando envolvia Jair Bolsonaro, sempre passando pano para o ex-presidente? Essa é a preocupação. Espero realmente que ele não tome decisão monocrática e coloque para ser votado pela Corte Especial do STJ para decidir se vai homologar ou não a delação premiada do Rony Lessa. Essa Corte Especial do STJ é composta pelos 15 ministros mais antigos e acionada comumente em casos de autoridades que perderam o foro privilegiado. E detalhe, quando a gente fala de STJ, eu lembro que foi essa corte que livrou a cara do Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Isso também me deixa preocupado. O escândalo da rachadinha no gabinete do Flávio, na Alerj, é um negócio absurdo, com muitas provas. O Flávio Bolsonaro fatalmente seria condenado naquele processo. Aí chegou no STJ, o que aconteceu, gente? O caso foi anulado. Anulado. Voltou à estaca zero e o Flávio Bolsonaro se livrou daquele processo. Aí a gente já fica preocupado vendo essa decisão indo diretamente para o STJ, relacionada à delação do Rony Lessa, e ainda caindo nas mãos logo do Raul Araújo. Ele que é o novo corregedor do Tribunal Superior Eleitoral desde a aposentadoria de Benedito Gonçalves. Ele votou contra a inelegibilidade de Bolsonaro por crimes eleitorais nos 2 julgamentos em que o ex-presidente foi condenado. E eu te digo, se Raul Araújo já fosse o corregedor do TSE antes da inelegibilidade do Bolsonaro ser votada, Bolsonaro não teria ficado inelegível. Este Raul Araújo não colocaria em votação, não colocaria o caso do Bolsonaro em pauta. Isso seria colocado na gaveta e iria se arrastar por anos. A nossa sorte é que quem era o corregedor era o Benedito e não o Raul Araújo. Senão, Bolsonaro teria escapado da condenação no TSE. Isso você pode ter certeza. O ministro ainda acumula um histórico de votação favorável a Jair Bolsonaro. Na primeira ação que condenou o ex-presidente à inelegibilidade, que julgava a prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação de Bolsonaro durante uma reunião no Palácio do Alvorada com embaixadores estrangeiros, que aconteceu em 18 de julho de 2022, Raul Araújo afirmou que o discurso feito por Bolsonaro não teve influência negativa aos eleitores suficiente para dar lastro à decisão. Em outro caso, em que Bolsonaro foi condenado também à inelegibilidade, é bom lembrar que o Bozo é bi-inelegível, esse outro julgamento de outubro
do ano passado, o TSE declarou a inelegibilidade de Bolsonaro pela segunda vez e multa de R$ 425 mil por abuso de poder político e econômico em referência ao uso de dinheiro público em campanha eleitoral no ato de 7 de setembro de 2022. Também nesse caso, Raul Araújo votou contra a decisão da inelegibilidade, pois julgou improcedentes os pedidos feitos nas ações e representações. O placar final foi 5-2 pela condenação de Bolsonaro. Em ambos os casos, além dele, votou contra o ministro Cássio Nunes Marques. É tão previsível o voto desse pessoal, né? A gente sabe que eles vão votar a favor do Bolsonaro. Não tem surpresa. É um negócio assim, como aquele filme que a gente já sabe o final. O filme que a gente já assistiu 30 vezes. Todo mundo tem aquele filme que a gente assistiu um monte de vezes e já sabe como termina. É quando envolve Raul Araújo e Cássio Nunes Marques. E por isso que eu fico preocupado, bastante preocupado com o caso Marielle, no sentido da delação do Rony Lessa, caindo nas mãos do Raul Araújo. A expectativa é que ele coloque para votação do plenário desse órgão especial, ou seja, os 15 mais antigos do STJ é que decidiriam se homologa ou não. A Corte Especial do STJ é que iria decidir. Mas e se ele resolve tomar uma decisão monocrática recusando a delação do Rony Lessa? Isso pode acontecer. Pelo histórico deste ministro, não é algo que a gente possa descartar. É uma possibilidade. Claro que toda decisão monocrática depois deve ser analisada em plenário, mas seria uma polêmica bastante grave caso ele resolva tomar uma decisão por conta própria, uma decisão monocrática. Após Rony Lessa confirmar em suposto acordo de delação, ainda não homologado pela Justiça, o nome do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, como um dos supostos mandantes do assassinato de Marielle Franco, a Polícia Federal investiga um possível segundo suspeito de encomendar o crime. O acordo de delação foi feito no fim do ano passado e a Polícia Federal aguarda a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ. Enquanto isso, os investigadores estariam buscando provas contra outros envolvidos no assassinato para concluir as investigações até 14 de março, quando o crime completa 6 anos. 6 anos, gente. E até agora esse crime não foi esclarecido. É muito tempo, é muito tempo. 6 anos. É tempo pra caramba. Que vergonha demorar tanto tempo para esclarecer um crime tão grave como esse, envolvendo alguém que tem influência na política daquela cidade, alguém que participava da militância de esquerda, alguém que tinha uma importância muito grande na política local do Rio de Janeiro. Mesmo assim, a gente não tem esse crime sendo esclarecido. Aí a gente imagina, e quando é um crime contra um anônimo? Se nem quando envolve uma pessoa que é da política, a coisa anda, imagina quando envolve alguém que não tem nome, que não tem fama, que não tem atuação política nem nada. Aí a gente vê como a justiça brasileira é lenta e como a nossa polícia também é fraca, mal treinada, sem preparo, porque a incompetência relacionada à investigação desse crime é generalizada, sem falar no tanto de gente que tentou impedir que esse caso seja esclarecido. Durante o governo Bolsonaro, o boicote à investigação foi gigante. Inclusive, bom lembrar que a ABIN do Bolsonaro espionou a promotora do caso Marielle, o delegado do caso Marielle e ainda policiais envolvidos na investigação. Parece que Bolsonaro tem muito interesse neste crime. É o que aparenta. É só olhar a atuação da ABIN de Bolsonaro em relação ao crime contra Marielle. A gente continua aguardando por justiça, pacientemente, porque tem que ser assim, viu? No Brasil, a gente tem que ter muita paciência quando o assunto é justiça, porque senão
a gente vai se estressar. A coisa é lenta demais. Like nesse conteúdo, comente, compartilhe, espalhe pela internet, mande para os amigos. Vamos levar este conteúdo a mais pessoas e seguimos juntos na luta por um Brasil mais progressista.